Em meio às vastas savanas do Quênia e Uganda, um leão surgiu como lenda. Com um corpo coberto de cicatrizes, ele reinou por 12 anos, um tempo inimaginável para um leão selvagem, cuja média de domínio é de apenas 4 anos. Ele enfrentou e derrotou 130 leões, eliminou mais de 200 hienas, desafiou crocodilos e até sobreviveu à lança de um guerreiro Maasai, mas jamais atacou um ser humano. Após uma disputa feroz, aos 4 anos, que deixou uma cicatriz marcante em seu rosto, ele ficou conhecido como Scarface. Sua juba rebelde e desgrenhada pelo vento, com uma grande mecha de cabelo preto, sugeria maior virilidade e um status permanente entre seus pares. Ele carregou as marcas de incontáveis batalhas e sagas que moldaram sua reputação como o leão mais admirado da história. Em seus últimos dias, percorreu 25 quilômetros, mancando, até o local de seu nascimento, onde descansou para sempre. Esta é a trajetória de Scarface, o verdadeiro Rei Leão, que estabeleceu uma lembrança perene da beleza e brutalidade do mundo selvagem. Pilar 1. Nascimento e primeiros anos. Scarface nasceu em 2007, na vasta e selvagem Reserva Nacional de Masai Mara, no Quênia, uma das regiões mais ricas em vida selvagem de toda a África. Filho de um bando de leões respeitado, ele veio ao mundo como parte de uma pequena família de 4 irmãos. Seus pais eram protetores, sempre vigilantes contra ameaças externas, seja de hienas famintas ou de outros leões que desejavam expandir seus territórios. Scarface cresceu junto a seus irmãos Hunter, Morani e Sikio em um ambiente cheio de perigos e desafios, onde a sobrevivência dependia de força, estratégia e uma dose de sorte. Desde cedo, Scarface demonstrou um espírito aventureiro e uma resiliência fora do comum. Em diversas ocasiões, ele foi observado afastando-se do grupo para explorar áreas desconhecidas, mostrando uma curiosidade incomum para um filhote. Guardas florestais e guias locais contam que, mesmo quando muito jovem, Scarface já exibia um comportamento independente e destemido. Ele aprendeu a caçar, a identificar presas vulneráveis e a entender o comportamento dos outros animais que habitavam o Masai Mara. Era um jovem leão robusto. Seus primeiros anos foram marcados por brincadeiras com os irmãos, mas também por lutas que o preparavam para o futuro. As brincadeiras, muitas vezes, terminavam com Scarface vitorioso, mostrando desde cedo sua habilidade como estrategista. Em 2010, quando estava prestes a se tornar adulto, Scarface e seus irmãos enfrentaram um dos momentos mais decisivos de suas vidas: a expulsão de seu bando de origem. Como acontece com todos os leões machos, eles foram forçados a deixar o conforto e a proteção de sua família para buscar seu próprio destino. Na savana africana, onde a lei é morra ou seja rei, a expulsão é um rito de passagem brutal. Os jovens irmãos então partiram, enfrentando desafios implacáveis enquanto se aventuravam pelo território vasto e inóspito em busca de seu próprio lugar para governar. Essa jornada, segundo biólogos e fotógrafos que acompanharam a trajetória de Scarface, era vista como um teste final, uma metáfora para as lutas que todos enfrentam ao se tornarem independentes. Pilar 2. A ascensão dos mosqueteiros. No final de 2011, Scarface e seus irmãos encontraram sua primeira grande oportunidade de ascensão. Durante meses, eles vagaram como nômades pela reserva, desenvolvendo habilidades de caça e lutando para sobreviver. Foi então que avistaram um território que poderia ser seu, o domínio do famoso Marsh Pride, liderado por 2 leões machos experientes, Clawhead e Romeo. Scarface, já com sua cicatriz distintiva após uma luta em que perdeu a pálpebra direita, começou a se destacar entre os 4 irmãos. Muitos especularam sobre como Scarface conseguiu sua famosa cicatriz. Com a explicação mais amplamente aceita,
sendo que ele sofreu um ferimento em 2011 em uma briga. Sua cicatriz característica reabriria de vez em quando por ele coçá-la, mas os veterinários da vida selvagem de Mara rapidamente intervinham para costurá-la de volta. Ele era o estrategista do grupo. Seu olhar incisivo refletia a determinação que o tornariam famoso. Os 4 irmãos, batizados pela comunidade local como os 4 mosqueteiros, tinham juventude, força e um vínculo profundo que os unia. Eles decidiram que era hora de tomar seu primeiro território. O confronto com Claude e Romeo aconteceu em outubro de 2011. Os 2 veteranos já estavam além do auge de suas forças, com Claude se aproximando dos 14 anos, e Romeo, mais jovem, também não estava em sua melhor forma. O embate foi feroz, mas ao final, Scarface e seus irmãos prevaleceram, banindo os antigos dominantes para fora de seu próprio território. Claude e Romeo nunca mais foram vistos. Essa vitória foi um marco simbólico não apenas na vida de Scarface, mas também na dinâmica da própria savana. A coragem e a estratégia demonstradas pelos mosqueteiros ao desafiar os líderes estabelecidos ecoavam a luta pela sobrevivência e a busca por um lugar no topo, uma metáfora para a luta humana por identidade e propósito. Eles eram jovens, audaciosos e formidáveis, comentou um fotógrafo que acompanhou a batalha. Pilar 3. O domínio supremo. Com o sucesso na tomada do território do Marsh Pride, os 4 mosqueteiros não apenas se estabeleceram como uma nova força na região, mas também começaram a expandir seu domínio. O grupo conquistou novos territórios, composto por 9 fêmeas com filhotes, e mais tarde controlaria outras áreas estratégicas, como os territórios do acampamento Malaika, Ashnil e ao longo do rio Mara. Scarface, com sua presença marcante e cicatriz inconfundível, logo se tornou a face da coalizão. Ele era visto não apenas como um guerreiro formidável, mas também como um leão surpreendentemente afetuoso. Observadores frequentemente notavam sua interação única com os filhotes. Scarface era um líder, mas também um protetor, relata um guarda florestal. Ele permitia que os filhotes brincassem com sua juba, algo incomum em leões machos. Era como se ele entendesse que liderança não é apenas força, mas também empatia. Sob o domínio dos mosqueteiros, Scarface comandava com uma combinação de ferocidade e compaixão que raramente se via. Ele demonstrava um equilíbrio único entre a dureza de um guerreiro e a suavidade de um líder cuidadoso. Pilar 4. Desafios da jornada. Com o passar dos anos, os mosqueteiros começaram a sentir o peso de suas responsabilidades e o preço de sua liderança. Scarface, em particular, enfrentava uma série de desafios. Em 2016, ele sobreviveu a um ataque de um pastor Maasai, que o feriu gravemente. No entanto, com a ajuda de veterinários locais, ele se recuperou, demonstrando sua impressionante resiliência. Ele também atravessava o rio Mara, infestado de crocodilos, sem medo, afirmando sua posição como o verdadeiro governante da savana. Scarface parecia ter uma conexão quase espiritual com a savana, comentou um guia Maasai que o acompanhou de perto por anos. Mas as lutas incessantes começaram a cobrar seu preço. Hunter foi o primeiro a desaparecer, em agosto de 2019. Síquio foi o próximo, sucumbindo aos ferimentos em 2020, após uma luta feroz por território. Apenas Morani e Scarface permaneceram, mas o grupo nunca mais seria o mesmo. Scarface agora estava sozinho, enfrentando não apenas adversários externos, mas também os efeitos debilitantes da idade. Mesmo ferido e com uma pata traseira machucada que o impedia de caçar com a mesma eficácia de antes, Scarface continuou a lutar. Sua juba permanecia escura e imponente, mas seus movimentos tornaram-se mais lentos. Pilar 5. O declínio do reinado. Com mais de 13 anos, Scarface já era um dos leões mais longevos de que se tinha registro no Masai Mara.
Normalmente, os leões machos não vivem além dos 12 anos, sendo mortos por rivais ou por ferimentos adquiridos em batalhas. Mas Scarface desafiou as probabilidades, resistindo muito além do que qualquer um poderia imaginar. Jovens leões começaram a perceber a saúde debilitada de Scarface e tentaram invadir seu território. Mas tal era o respeito e o temor que Scarface impunha, que poucos se atreviam a atacá-lo diretamente. Eles sabiam que, apesar da idade, ele ainda era um adversário formidável, e o olhar severo de seu olho cicatrizado era suficiente para manter muitos à distância. Nos seus últimos dias, Scarface afastou-se de tudo o que havia conquistado, vagando sozinho, distante de seu bando e de seus companheiros de coalizão. Ele sabia que não estava mais em condições de lutar e que o momento de se retirar havia chegado. Mesmo assim, não houve lamento, apenas uma aceitação digna do destino que se aproximava. Essa aceitação serena de sua mortalidade, mesmo diante de uma vida de desafios incessantes, tornou Scarface um símbolo não apenas de resistência, mas também de sabedoria. Pilar 6. A morte e o legado. Em 11 de junho de 2021, o inevitável aconteceu. Scarface, o grande rei do Maasai Mara, morreu de causas naturais. Um evento raro para um leão macho, ainda mais para um que viveu tanto tempo em meio a tantos desafios e conflitos. Sua morte ocorreu sem espetáculo, sem rivais ao redor, sem hienas, sem outros leões tentando tomar seu lugar. Ele partiu em paz, sozinho, num lugar que ele havia chamado de lar por tantos anos. Sua morte marcou o fim de uma era no Maasai Mara. Scarface foi um dos últimos leões lendários da África, ao lado de outros como Sekigama. Scarface foi um guerreiro, um líder, um pai e, acima de tudo, um símbolo de força, coragem e resiliência. Recentemente, a empresa Angama homenageou Scarface com um belo retrato em aço que recebe os convidados ao pôr do sol. Descanse em paz, Scarface. A esperança que sempre carregou agora se transformou em um legado vivo. Quero aproveitar esse gancho para apresentar esse kit com 3 quadros decorativos grandes, com moldura, disciplina, execução e foco, inspirado pelas qualidades de Scarface. Este conjunto exclusivo de quadros traz a essência de 3 valores fundamentais para qualquer pessoa: disciplina, execução e foco. Traga para o seu ambiente a força do reino animal e relembre todos os dias que, assim como Scarface, você também pode ser o rei do seu destino. Garanta o seu kit agora e transforme o seu espaço com essa energia inspiradora. Clique no primeiro link da descrição. Comprando através dele, você garante um desconto exclusivo e, ao mesmo tempo, me ajuda a continuar trazendo conteúdos como este para você.